Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal. Meus amigos, finalmente o Vasco tem zagueiro, contratou o Carlos Cuesta e vamos trazer aqui mais novidades quanto à negociação desse atleta, quanto que o Vasco vai pagar, como que foram os moldes aí para esse jogador fechar com o Vasco. O Diniz também já falou sobre esse atleta. Vamos falar de mais uma contratação do Vasco. O Vasco fecha com o meia paraguaio. Também vamos falar aqui da situação de venda de jogadores e situação de outros reforços aí que podem aparecer no Vasco. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos Vasco, a gente está querendo chegar a 225 mil inscritos. Dá essa moral se inscrevendo aí no nosso canal aí para ajudar a gente a atingir essa marca importante para o canal. E quem sabe um dia poder chegar lá a 230 mil, 250 mil, ou até mesmo a 300 mil inscritos, né? Valeu demais quem está sempre acompanhando aí, ajudando o nosso canal a chegar a mais vascaínos ao redor do mundo. Bom, pessoal, ontem após o jogo, o Fernando Diniz falou sobre a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. O jogador é novo reforço do Vasco. O Diniz disse que é um jogador que ele tinha indicado e a diretoria do Vasco e já estava esperando o fechamento do negócio. Foi muito bem avaliado por todo o departamento de futebol e é uma contratação bem criteriosa. Um jogador de seleção colombiana que estava jogando em um time importante na Europa, o Galatasaray. E o Diniz complementou que o Vasco tem muito otimismo com a vinda dele e que ele será importante aí no sistema defensivo do Vasco. O jogador chega aí ao Vasco por empréstimo até o fim de 2026. O jogador chega com um contrato de 1 ano e meio de empréstimo, porém o Vasco vai ter opção de compra ao término desse contrato por cerca de 38 milhões de reais. Esses serão os valores que o Vasco terá que pagar ao Galatasaray ao término do empréstimo do jogador lá no final de 2026. Um jogador de 26 anos, já bastante experimentado na Europa, ficou muitos anos jogando futebol da Bélgica, no Genk, que é um dos grandes clubes lá do país. Também foi para o Galatasaray, mas o Galatasaray não vinha jogando tanto assim, né? Era mais um reserva, às vezes nem entrava em campo. Com certeza, aí, por ser um jogador de seleção colombiana, e que tem condições de jogar a próxima Copa do Mundo, deve ter também chamado bastante a atenção do Vasco, já que ele toda hora está enfrentando aqui Vinícius Júnior, Messi, tem o Davi Nunes lá no Uruguai e outros jogadores qualificados quando jogam aí as eliminatórias. E aparentemente ele vem se saindo bem, né? Apesar de não ser um zagueiro com uma alta estatura, tem apenas 1,79 m, estatura muito baixa para zagueiro, ele inclusive é bem menor do que eu, e certamente aí é um jogador que a gente espera que dê certo, né? Que ele complemente o parceiro dele, que certamente será ali o Robert Renan. Essa deverá ser a dupla de zaga do Vasco aí para o restante da temporada. E o torcedor espera ansiosamente para a chegada desse jogador, para que ele, quem sabe, esteja disponível para o jogo de volta no Clássico contra o Botafogo na Copa do Brasil no próximo dia 11. Vale ressaltar, por ser um jogador colombiano, ele é convocado para a seleção, ele desfalcará e não deverá vir ao Vasco durante a data FIFA, que vai iniciar aí daqui a alguns dias, né? E ele não virá para o Vasco nesse período, certamente deverá ir para a seleção colombiana. Comenta aí o que você achou dessa contratação. Carlos Cuesta é novo reforço do Vasco, como eu falei, o Vasco contratou ele por empréstimo de 1 ano e meio, e ao término do seu empréstimo, o Vasco terá que pagar 38 milhões de reais ao Galatasaray da Turquia. Bom, pessoal, e também tivemos novidades quanto à saída de jogador, possíveis chegadas e também mais um jogador que foi contratado. Quanto às saídas, o Vasco está muito perto de vender o atacante Figueiredo, que ainda pertence ao Vasco, mas que está emprestado ao América Mineiro. O jogador deverá ser vendido ao Alverca, lá de Portugal, e o Vasco já aceitou a oferta e aguarda apenas o América Mineiro responder se vai cobrir ou não a oferta. E nos bastidores a informação é de que dificilmente o Clube Mineiro fará esse movimento para comprar o Figueiredo em definitivo, e o contrato do jogador com o clube português será de 3 anos. Não foram divulgados os valores da transação, e segundo o jornalista Vene Casagrande, que trouxe essa informação aí em primeira mão, o Figueiredo se destacou lá no América Mineiro e por isso chamou a atenção desse clube. E também ele anteriormente tinha sido emprestado ao Coritiba, né? Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai realmente ser vendido. Aparentemente o América não vai cobrir a proposta e o Figueiredo deverá deixar o Vasco, né? Um jogador aí que surgiu até certo ponto promissor, foi improvisado em algumas funções, né? Quem não se lembra do Figueiredo jogando de lateral, né? Se falava por aí que o Figueiredo poderia até mesmo ser jogador de seleção como lateral direito, né? Eu lembro disso aí, cara. Teve muita gente na época que falou isso, mas ele enganou geral, não conseguiu se firmar. Também jogou até de volante, meu amigo.
lá no início do Campeonato Carioca, anos atrás, não deu certo também. Acabou que ele fez muitas funções no Vasco e não se firmou no clube. Foi emprestado rapidamente aí ao Coritiba e depois ao América Mineiro. E não voltou mais ao Vasco e agora ele pode ter o seu ciclo com o nosso clube encerrado, indo para o futebol português. Comente aí o que você acha dessa venda do Figueiredo. Assim que a gente tiver valores, vamos trazer aqui no nosso canal. Até esse presente momento, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos nenhuma informação quanto que o Vasco vai receber com essa venda. Bom, e segundo o jornalista Lucas Pedrosa, tivemos novidades quanto ao Nathan Silva, que poderia ser uma outra possibilidade para reforçar a zaga do Vasco. Segundo o canal do Pedrosa, a negociação esfriou bastante e o atleta está mais longe de fechar com o Vasco. Porém, o Vasco segue buscando mais um zagueiro no mercado. Essas foram as informações. Não sabemos ainda qual o nome desse zagueiro que o Vasco busca. O que a gente sabe é que, aparentemente, o Nathan Silva não será mais reforço do Vasco. O Vasco tenta buscar outros nomes. Vamos ver aí que assim que tiver alguma novidade, a gente vai trazer aqui a qualquer momento do canal. Se vazar algum nome, se tiver alguma especulação ou alguma transferência concluída por algum zagueiro. O fato é de que a diretoria vem dando prioridade para a busca de mais um zagueiro, além do Carlos Cuesta e também Robert Renan. Bom, e fechando o nosso vídeo, o Vasco fechou mais uma contratação aí para a temporada. O Vasco contratou o meia paraguaio Brian Granci. O jogador estava no Olímpia do Paraguai e tem apenas 18 anos. Ainda não está tão claro se ele chega para o elenco profissional ou para o sub-20 do Vasco. Vale ressaltar que ele já fez alguns jogos nos profissionais do Olímpia e o Vasco acertou essa contratação e deu meio que um chapéu no São Paulo. Ele já estava acertado com o Clube Paulista e o Vasco foi lá, atravessou o negócio e concretizou a contratação do atleta por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O jogador é muito alto, tem 1,88 m aí, atua como meia e já atuou, como eu disse, nos profissionais do clube paraguaio. Com certeza um jogador totalmente desconhecido, não faço ideia como que é o futebol desse atleta, mas desejamos sorte, o Vasco garimpando em o mercado sul-americano, prática do Admar Lopes, hein? O Admar Lopes gosta de fazer esse tipo de movimento, com certeza tem o dedo do português nessa negociação aí com esse jogador paraguaio. Ele deve ter visto algum potencial interessante nesse atleta. Desejamos sorte, que esse jogador venha e que se destaque e que em breve seja consolidado no elenco profissional do Vasco. Muito semelhante essa negociação com o que foi o Matias Galarza, né? O Vasco foi lá no Olímpia, trouxe ele de lá, muito jovem, trouxe para a base inicialmente. Ele se destacou na base, foi para os profissionais, não se firmou tanto assim, foi emprestado a outros clubes, acabou saindo do Vasco. E hoje é jogador de seleção paraguaia, pode jogar a Copa do Mundo e está no River Plate. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. Comenta o que você achou da contratação do Carlos Cuesta e mais nomes aí podendo chegar ao Vasco como zagueiros e também a chegada desse meia paraguaio. Forte abraço, tamo junto, é nóis.